Bem-vindos de volta, fãs fidedignos, sou Stephanie Spindola. E eu sou Alisson Mainieri, e esse aqui é o Nintendigno número 11, especial para falar sobre Pokémon Scarlet e Violet. Uhul! O Nintendigno é o nosso quadro de todos os sábados, onde a gente traz novidades, reviews e tudo que tem a ver com o mundo nintendista. E agora já se passaram uma semana do lançamento de Pokémon Scarlet e Violet e a gente vai trazer aqui a nossa análise com calma, analisando tudo o que esse jogo tem a oferecer. Esse que é um jogo polêmico, né, porque teve problemas gráficos já visíveis ao longo dos trailers de divulgação, desde que o jogo foi anunciado, né? Mas, ao mesmo tempo, é um jogo que vendeu 10 milhões de cópias nos seus primeiros 3 dias, né? Os dois jogos totalizaram 10 milhões de cópias. E antes da gente começar a nossa análise, só fazer um agradecimento aqui para a Nintendo do Brasil, que mandou o código de Pokémon Violet pra gente fazer essa resenha. Vai ter resenha lá no nosso site também, já teve live na Twitch. Então, muito obrigado, pessoal da Nintendo do Brasil, por mais esse envio. Então, vamos lá agora, uma semana depois, com calma aí, já tendo jogado, testado bastante. Vamos fazer esse bate-papo, porque esse é um jogo, né, que traz grandes novidades, né? Principalmente, 4 são as grandes novidades. A primeira é a 9ª geração, então sempre tem uma grande expectativa em cima de uma nova geração. Esse é o primeiro jogo de mundo aberto da franquia. A gente tem também a inclusão dos 3 modos de jogo dentro dessa exploração de mundo aberto. E por fim, os Tera Types, né, os Tera Tipos, que essas são a grande base aí de Pokémon Scarlet e Violet. Acho que vamos começar falando da 9ª geração, né? O que tu achou no geral? Eu gostei bastante dos Pokémon, principalmente os 3 iniciais. Eu já tinha minha escolha aí desde o início. Desde a primeira vez que eu coloquei os olhos no Sprigatito, eu já sabia que ele seria o meu inicial dessa geração. E tem bastante Pokémon, né? Muita coisa. E eu gostei bastante de todos os que eu encontrei, assim. Eu acho que o Sprigatito é o que tem a melhor linha de evolução Com dos certeza. 3. Foi um baita trabalho mesmo, foi o que eu mais gostei. Eu comecei com o Quaxly, eu gostei muito do Quaxly, é o meu favorito. A linha evolutiva dele é ok, é bem diferente, assim, mas eu gostei também. Eu achei bem interessante a última dele, né, com alguns ataques bem específicos, pensados com a Val. Então eu gostei bastante. O Fuecoco é que me deixou decepcionado, porque eu gostei muito do próprio Fuecoco, mas a linha evolutiva dele foi, assim, decepcionante. A última evolução é muito, muito, muito estranha. É muito, muito mesmo. Mas no geral eu gostei bastante. Eu acho que foi uma geração que trouxe bons Pokémons, tanto no sentido de visual, como também na questão da tipagem, da própria exploração de mundo aberto, tu ir conhecendo esses novos Pokémon. Então eu acho que isso foi uma experiência muito positiva, tu se deparar com algumas mesclas de tipos, né, alguns Pokémon bem viáveis assim para tu usar ao longo da tua jornada. Então, nesse ponto eu acho que Pokémon Scarlet e Violet acertaram muito, sabe? Essa coisa da exploração em si foi a parte que eu mais gostei do jogo e é também a parte que eu mais gosto no Arceus, por exemplo, que é tu poder desbravar aí todo o mapa e realmente ir catalogando a Pokédex. Assim, eu nem gosto tanto de fazer liga ou de fazer as outras frentes, por mais que eu tenha jogado as outras frentes também do Pokémon, mas a parte que eu mais gosto é essa da exploração, assim, eu não tive nenhuma dificuldade, né, fazendo essa captura aí dos Pokémon e gostei bastante do que eu fui descobrindo, assim. Essa parte do mundo aberto veio com uma proposta bem interessante, porque tem o desafio de, tipo, a franquia tradicional tá acostumada com a questão dos ginásios, né? Tu consegue as insígnias, vai pra liga. Uhum. Como é que tu vai chegar na liga sem ter as insígnias? Não tem como simplesmente, né, ir como em outros jogos de RPG de mundo aberto, que se tu quiser ir em linha reta até o grande objetivo, tu até pode conseguir, vai tomar uma ruim, mas vai conseguir. Então, a saída, eu acho que a Game Freak, a Pokémon Company, escolheram muito bem de proporcionar 3 modos de jogo que a gente possa fazer livremente, né, ao nosso tempo, na ordem que a gente quiser. E eu gostei muito do Path of Legends, eu acho que foi um baita acerto, porque ele é desafiador e ao mesmo tempo também tu não precisa seguir exatamente, né, o nível de progressão, tu pode ir mais pela proximidade de onde tu tá explorando o mundo aberto, né, tu pode ir muito pela tua conveniência, tu pode ir muito pela tua curiosidade. O mesmo vale
para os outros modos, né, que é o Team Star e o de ginásios, né, mas eu acho que no Path of Legends ele tem esse ingrediente a mais, e até porque também o Path of Legends é onde a gente faz toda a progressão de habilidades do nosso Pokémon montaria, né, o Koraidon no Scarlet e o Miraidon no Violet. Então eu gostei bastante, eu acho que foi um ótimo acerto esses 3 modos de jogo para uma primeira experiência de mundo aberto. Desses 3 modos de jogo, o que eu mais gostei foi esse também, pela questão de que eu tava explorando, né? Eu prefiro muito mais fazer a exploração, e aí esbarrava em algum dos pontos ali do Path of Legends, aí tu recebe uma mensagem no celular, né, avisando que tu tá perto daquele objetivo. E achei ele bem desafiador, assim, porque mesmo com um Pokémon um pouco mais evoluído, com um nível maior, ainda assim, em alguns casos, tu tinha um pouco de dificuldade para derrotar esses Legends, né? Então eu gostei bastante dessa modalidade também. E os Pokémon Titãs também são bem interessantes, né? Eu gostei bastante. Tem um outro ponto também na experiência do mundo aberto que eu achei muito positiva, que é a questão de sempre ser recompensador tu explorar. Porque tem muito item espalhado e tem muito item útil espalhado por aí. Então cedo do jogo tu já pode estar conseguindo Great Ball, Ultra Ball, mesmo que tu não esteja necessariamente pronto para usar uma Ultra Ball, assim, num Pokémon que vai ter um nível mais alto, sabe, de exigência para tu capturar. Então eu gostei muito de que o jogo sempre te recompensa com um item, né, com uma Pokébola brilhante, que é relacionada a item, ou uma Pokébola brilhante nos tons amarelos, que daí são TMs. Então eu achei isso muito bom, porque é um convite para tu explorar, e é um convite também porque tem as Terra Raids, né, que tu pode fazer tanto online, em grupo, como sozinho, junto com NPCs. Então, realmente um baita acerto, assim, é um convite para tu explorar esse mundo aberto, e é muito, a transição entre os biomas é muito orgânica, sabe? É muito bom mesmo de explorar. Tu tá ali num riozinho, daqui a pouco tu já tá num ambiente de gelo, aí depois tu tá num deserto. Tudo isso acontece com muita naturalidade. Eu gostei bastante, eu acho que foi um baita acerto, assim, o planejamento da exploração, o planejamento do mundo, eu acho que a Game Freak e a Pokémon Company acertaram muito. Essa questão dos itens, eu acho que funciona muito bem também, porque ele reseta muito rápido, assim. Às vezes tu pegou vários itens numa parte próxima onde tu tá, tu sai um pouquinho, quando tu volta já tem outros itens em outros lugares. E às vezes tu nem tem noção das coisas que tu pegou, porque tu pegou tanta coisa que depois tu vai olhar tua bag, assim, tu pensa, tô precisando de um Harry mas eu nem sei se eu tenho. Daqui a pouco tu tem 5, sabe? Porque tu foi pegando no meio do caminho. Então, realmente tu não ter que investir tanto dinheiro também pra conseguir item, assim, porque os itens são caros, né? Pra comprar Pokébola, pra comprar Revive, tu tem que batalhar pra conseguir dinheiro ou usar os pontos da liga pra fazer essa conversão em itens. E tu ter essa possibilidade de ir pegando quando tu não tá perto de um centro Pokémon, por exemplo, ajuda bastante. E eles são bem espaçados, assim, né? Tipo, eles estão bem localizados no centro Pokémon, né? Uhum. Eu acho que a gente nunca fica numa situação muito ruim de não estar perto do centro Pokémon. Tem a possibilidade de tu usar o Fly, né? Que é um táxi voador aqui, mas tu pode ir aos centros Pokémons daqueles lugares que tu já visitou. Mas também essa possibilidade de tu angariar muitos itens na jornada ajuda demais. Então, assim, faz com que a progressão seja bem natural. E pra mim tem um ponto específico do jogo que eu acho que mostra o potencial de mundo aberto que foi bem aproveitado nesses jogos, que é um caminhozinho que a gente começa a encontrar Girafarig, Dito, né, perto de uma cidadezinha ali, mais ou menos ali com umas 4, 5 horas de jogo, né? E nesse mesmo caminho tem uma pequena rota que pode te levar para uma transição assim entre Pokémons com nível 23, 25, para encontrar uns Pokémon nível 50, sabe? Então mostra todo o potencial para tu explorar esse jogo, para tu ousar um pouquinho, sabe? Não tô pronto ainda com os Pokémon no nível adequado para estar aqui, mas eu consigo explorar isso aqui, eu consigo ir andando, fugindo dos Pokémon, né, tentando evitar batalha, ou se entrar em batalha, até mesmo ter o prazer de capturar um Pokémon no nível 50, quando os Pokémon estão no nível 30, dependendo ali da tipagem, né, vantagem e desvantagem. Às vezes eles nem te obedecem, como é o meu caso. Exatamente, porque isso daí já também leva um convite para tornar atrativo o grind na parte dos ginásios, né? Exatamente. Então eu achei muito legal, e essa parte específica do jogo eu acho que ela mostra muito esse acerto dos dois jogos, né? De tipo, realmente aqui mostra o potencial que a gente
gente tem de, tipo, tu olha pra trás na franquia e tu não poderia chegar aqui antes, porque faltaria um HM, faltaria um item específico, e aqui não, sabe? Se tu quiser, tu dá o teu jeito, explora, vai, né, driblando os Pokémon, mas tu pode estar numa área mais avançada tranquilamente. Eu achei isso muito legal. O Pokémon Scarlet e Violet, ele tem diferenças bem específicas nessa questão da gameplay com o Arceus, que lá a gente tinha aqueles Pokémon super grandes, né, que tu podia atacar e tu tinha que fugir deles, tu tinha que se cuidar, e tu também podia pegar Pokémon jogando a Pokébola, que aqui tu não tem essa possibilidade, tu obrigatoriamente tem que batalhar, o que eu acho que é algo que poderia ter sido mantido e que ajudaria muito, né, que é um pouco substituído pela questão do Let's Go, porque tu larga o Pokémon ali pra ele ir farmando do teu lado, mas que é uma função que não funciona tão bem. E aí, dentre essas todas as mudanças que a gente mencionou até aqui, tem a questão dos Pokémons terasterizados, né? Não só da rede em si, mas que tu pode encontrar um Pokémon brilhando no meio do nada. E ele é um Pokémon que tá terasterizado e dá uma diferenciação ali na questão do tipo dele. Eu confesso que essa era a mecânica que eu tava mais curioso, mas ao mesmo tempo mais receoso. E eu acho que também se saíram bem, porque tu só pode terasterizar uma vez por partida, e dependendo de onde tu tiver, tu não consegue usar já na sequência, porque tirando na liga que após cada batalha o teu Tera Orb ele é recarregado, se tu estiver assim explorando e usar contra um treinador ou contra um Pokémon selvagem, tu vai ter que voltar num centro Pokémon pro teu Tera Orb ser recarregado. Exatamente. Então é uma função nova que não quebrou o jogo, que traz um elemento muito estratégico. E um outro ponto bem interessante é, o Tera Type ele vai assumir como tipo único quando tu ativa a terastalização. Então, por exemplo, tu tem um Gyarados que ele é água voador. Ele tem dupla fraqueza elétrico, mas tu tem um Gyarados que tem o Tera Type de água. Tu pode simplesmente suprimir o tipo voador, passar a ter só fraqueza e não dupla desvantagem contra elétrico, e ainda potencializar os teus ataques quando tu ativa a terastalização de um Gyarados. Então eu achei muito bom, isso sem falar nas possibilidades de tu ter um elemento surpresa, né? Uma tipagem totalmente diferente ali, então realmente acrescentou muito a estratégia. Eu acho que foi um outro acerto aí de Pokémon Scarlet e Violet. É bem interessante essa modalidade, assim. Eu peguei, acho que foi um Dragonair, que ele é elétrico também. Do nada encontrei ele no meio do jogo, assim, e fiquei me perguntando, mas que combinação estranha. Mas no fim acaba funcionando mesmo, porque tu pode em uma batalha surpreender o teu adversário e ter esse elemento como algo mais estratégico, assim. Um outro ponto importante desses dois jogos é o multiplayer, né, num ambiente de mundo aberto. E foi um dos casos assim que mais se viu bugs, glitches, né, pela internet. Mas e aí, o que tu achou assim da nossa experiência no multiplayer? A gente não viu quase nada, né, de bugs, graças a Deus. A gente jogou no multiplayer horas e horas seguidas, né, e tentou até replicar algumas coisas que apareciam, assim, de ficar grande, ficar pequeno, pra ver se dava algum erro, mas com a gente não aconteceu, assim. Os problemas de bugs que realmente existem, que a gente constatou, né, demorar pra carregar os Pokémon, passar, assim, por dentro do outro jogador, passar por dentro do NPC de vez em quando, isso acontece também. Uma coisa curiosa também é que o outro jogador consegue ver antes a animação e o resultado de golpes da batalha do que quem tá realmente enfrentando um Pokémon selvagem ou alguma coisa assim. Então isso é bem curioso, né? Aconteceu tipo TV e internet quando tá vendo um jogo. Então tu recebia antecipado ali se tu conseguiu capturar o Pokémon ou não. Então isso aconteceu também bastante, assim, mas eu acho que os erros, os que a gente mais viu, foi essa questão também de vez em quando tu vê algo do jogo que tu não deveria ver. Tu vai capturar um Pokémon e na hora da animação a Pokébola fica voando em algum lugar e daí some a água, ou aparece um chão de outra cor, alguma coisa assim, sabe? Então, de bugs que a gente viu durante o multiplayer, eu acho que foi mais isso. O resto do multiplayer foi bem tranquilo, assim, a parte de Raid Terra que a gente fez junto com o grupo funcionou super bem, a parte ali de tu formar o grupo, né, de tu encontrar as raids pelo menu quando tu tá online sem um grupo, ou quando tu tá já com o grupo fechado, também é super tranquilo, super intuitivo. As trocas funcionam, as batalhas funcionam, tudo direitinho, né? E os bugs, enfim, que viralizaram na internet aqui com a gente, né? A gente tá jogando Violet, tá na versão 1.0.1, então teve algum update assim, mas nada grandioso, né? A Game Freak
e a Pokémon Company não lançaram assim um patch maior nesses 8 dias desde o lançamento. Mas aqui o multiplayer com a gente fluiu super bem. Mas agora a gente precisa falar realmente dos pontos fracos, dos problemas gráficos, de performance, porque eles não são poucos. E é aqui que a gente vai encaminhar o nosso veredito para ajudar você que está pensando se compra ou se não compra, porque como a gente falou lá no começo, né? São problemas gráficos que já se viam nos trailers, mas ao mesmo tempo 10 milhões de cópias vendidas nos primeiros dias, então assim, fica difícil decidir. Notas também assim da imprensa, nos agregadores, que são discrepantes entre si. Oscilam bastante. A gente está tentando aqui trazer o nosso ponto de vista agora, né, com uma análise mais calma, dissecando vários pontos para ajudar quem está na dúvida aí. Mas então, vamos lá. Problemas gráficos estavam no trailer, a gente já viu no Arceus, por exemplo, um dos poucos pontos fracos do Arceus eram as questões gráficas, só que aqui no Pokémon Scarlet e Violet a gente já tem outros agravantes junto do gráfico mal polido, que é a questão da performance, né? No Arceus a gente tinha poucos casos, como tu vê um Pokémon de longe, ele tá ali num frame rate baixo, mas questão de frame rate é constante, é com NPC, é com um Pokémon selvagem, é com um Pokémon às vezes de perto, às vezes de longe. Então tem muitas situações que tu sente a queda de frames, que tu sente o jogo dar uma travada, que é bem diferente do Arceus, e a gente cita o Arceus porque é um jogo lançado nesse ano e que serviu de base, serviu tanto de aprendizado para a Game Freak e para a Pokémon Company inovarem na fórmula, mas também serviu de base para o próprio desenvolvimento de Scarlet e Violet. Então por isso que é realmente grave. E aí, considerando o orçamento que se tem para esse jogo e também, né, a venda astronômica que aconteceu, a franquia também, o peso da franquia, são coisas que são inadmissíveis mesmo, né? Porque, por exemplo, tu tá ali andando, daí daqui a pouco surge um Pokémon na tua frente e tem muito Pokémon pequeno, a escala acho que é um pouco diferente dos outros jogos, então tem muito Pokémon pequenininho na grama, que às vezes simplesmente surge, pode ser pequeno, pode não ser pequeno, mas interrompe, tu não tá afim de batalhar, então ele interrompe ali, simplesmente porque surgiu, sabe? E às vezes numa dessas tu até perde uma oportunidade, por exemplo, tu tá procurando, sei lá, uma chance, por exemplo, que é algo que aconteceu com a gente. Tava procurando uma chance, não aparecia, daqui a pouco simplesmente nem tava preparado para batalhar ali, e ela apareceu na nossa frente, assim, já saiu na batalha, sabe? É verdade. Então esse é um problema grave. Às vezes acontece de aparecer um bando de 5 Pokémons, porque isso é muito comum no jogo. Por exemplo, assim, 5 Tauros juntos, ou 5 Buizzles, 5 Maripes e um Fluffy no meio. Então tem isso também, assim, um Pokémon da linha evolutiva já mais avançado e os outros da primeira evolução juntos. Isso acontece bastante e às vezes eles simplesmente brotam do nada, né? Essa questão do Pokémon menorzinho é um problema porque o jogo demora a carregar. Se tu pelo menos conseguisse enxergar as coisas com antecedência, até se justificava, tu conseguia driblar ali, seguir o caminho ou começar a batalha, mas o que acontece é que conforme tu vai andando, o jogo vai carregando junto contigo. Então às vezes não tem nada, tu tá andando, não tem nada. Dá um segundo depois, tem um monte de coisa na tua frente. E isso é muito ruim, porque tu tá querendo ali jogar, mas às vezes tu é impedido. Às vezes, né, tu para sem necessidade. Ou às vezes surge uma coisa que não tava ali e tu acaba se batendo enquanto tu tá fazendo as missões. Então, é muito ruim, assim, tu tem que esperar carregar o jogo. Tu tem que esperar constantemente o jogo carregar. E não é aquela coisa assim, carregou a primeira vez que tu passou ali, beleza, sabe? É constantemente. Quando tu voltar naquela área de novo, ela vai carregar de novo. Então, fica parecendo que tá o tempo todo processando esse mapa e que as coisas não funcionam de uma forma interessante, assim, como funciona no Arceus. Às vezes tu vê o Pokémon de longe, que nem tu falou, que ele parece, assim, de longe, um GIF animado. Mas assim, tu consegue ver que ele tá lá, sabe? Tu olha, assim, bom, lá tem um Pokémon. Aqui o que acontece é que tu não vê. E quando tá chegando perto, ele aparece. Então é muito ruim nesse sentido. Essa renderização acontecendo e a gente vendo isso, né? Tem 2 grandes pontos negativos, que a primeira é deixar o jogo truncado e a segunda tu tá no mundo aberto, tu quer ver o que tá no teu horizonte, tu quer ter uma noção de quais Pokémon tu vai encontrar. No Arceus isso funciona bem, por exemplo. A gente consegue ter uma noção de onde estão os Pokémons, independente do tamanho deles, e aqui não, é muito mais truncado. Então tu tá sobrevoando uma região,
tu tá vendo meia dúzia de Pokémon, às vezes tu não tá vendo nada, entendeu? Tu tem que ir se aproximando pra ele ir carregando. E às vezes esse carregamento leva ao que a gente explicou agora há pouco. Tu já tá muito perto do Pokémon e ele surge. Então é realmente assim um problema de performance muito grave e pior ainda pelo fato de que tu olha pra trás pra um jogo lançado nesse mesmo ano que fez melhor. E a questão também dos gráficos, né? O Arceus, os gráficos eram muito ruins. Assim, recorte em caverna, coisa assim. Tem algumas coisas nesse jogo, por exemplo, tu entrando numa caverna, num lugar mais escuro, tu não sente aqueles recortes do Arceus em volta do personagem, sabe? No Arceus tu conseguia ver o recortezinho ali, mal finalizado, e aqui tu não tem tanto esse problema. Mas quando tu joga no portátil, tu não sente tanto, né, esses gráficos mal finalizados. Mas quando tu coloca na TV pra jogar no dock, fica bem mais perceptível, assim, os problemas de textura, os problemas de polimento. Então eu joguei muito mais no portátil, né, deitada na cama, sentado no sofá. Então quando tu tá na tela pequenininha, tu não sente tanto. Mas na TV é muito perceptível esses problemas de gráficos também. Então, além da performance truncada, tu tem esse problema com o gráfico do jogo. Esses jogos novos, eles têm uma palavra que define muito bem, ele que é inconsistência. Porque assim como a gente falou, a galera tá falando sobre alguns bugs que a gente não viu, isso já é um sinal, tipo, como é que tem uma discrepância? Existe, né, uma percepção de que parece que o Scarlet tá pior que o Violet. A gente tá jogando o Violet e muitos bugs absurdos estão acontecendo no Scarlet. Então já fica uma dúvida aí também, como, né, na história da franquia não se tem noção, pelo menos nessa intensidade, de haver uma discrepância tão grande entre versões. E tem uma outra coisa da inconsistência gráfica que é, tu olha a camiseta de alguns personagens-chave, como a nossa rival, tem até a textura. Exatamente. E daí tem umas outras coisas que a textura é muito pobre, ou alguns Pokémon que nem aquele que já tava no trailer do Sunflora, abaixo FPS, sabe? Tipo, tem algumas coisas que foram muito bem trabalhadas e coisas que não necessariamente precisariam, como o uniforme dos personagens, mas aí tem coisas essenciais que estão em baixo frame rate, estão com performance ruim ou estão com textura assim, ó, totalmente inacabada, sabe? Essa questão do Sunflora é muito engraçado, porque permaneceu da mesma forma que tava, né? Não deu uma grande melhora em relação ao trailer. E às vezes, enquanto tu tá correndo com eles somem. Né? Se tu vai muito perto, por exemplo, eu tava correndo com eles perto da piscina, eu acho que uns 2 caíram na piscina e quando eu olhei pra trás eles já não estavam mais, entendeu? Eu tinha que levar 10 e aí quando eu tava chegando no lugar eu não tinha todos os 10, ainda aparecia no contador, mas eles desapareceram, então tu consegue ir sumindo com o Sunflora até chegar no lugar que tu tem que entregar eles, mas o contador pelo menos permanece do jeito que deveria. Tem uma questão também que a gente falou aqui no Nintendigno, quando a gente analisou diversos previews, né, de sites, criadores de conteúdo que tiveram acesso a uma build exclusiva, assim, para fazer as primeiras impressões, a gente compilou várias impressões ali, mas quem chegou mais perto da experiência do lançamento foi a análise do Nintendo Life, e o bizarro é que o cara falou muito do que a gente viu no lançamento do jogo, então a Game Freak e a Pokémon Company já tinham noção desses bugs, seja pelo conteúdo que foi produzido, como o próprio feedback ali colhido, né, junto das pessoas que jogaram, e o jogo final chegou assim pra gente também. Então é muito, muito bizarro, e isso sim é uma afronta ao consumidor, porque a gente tá falando de uma diferença de mais ou menos um mês, talvez até um pouco mais, dependendo de quando eles tiveram acesso àquela build, sabe? Não podia ter um patch pronto, nem que assim, baixasse o jogo e já na sequência veio uma atualização, senão dava para arrumar o jogo base, mas a gente já tá aqui há 8 dias depois do lançamento do jogo, e essas várias inconsistências, problemas gráficos, problemas de performance, eles permanecem, só que não é uma coisa que se descobriu no lançamento, entendeu? Sim, as pessoas já sabiam, né? Exatamente, então isso realmente, essa parte pra mim é a pior afronta, assim, porque foi coisas que foram notadas, né, com bastante antecedência e nada foi feito. E é um negócio, assim, muito básico, porque é o mínimo tu receber o jogo pronto, né? Tu recebeu o jogo jogável e não um jogo que quando tu tá ali explorando ele vai carregando, ou que os gráficos não funcionam, ou que o NPC some. Isso é uma coisa muito doida, assim, tu tá vendo, aí tu, vou tirar uma foto aqui, e tu vira e não tem. Às vezes tu vai tirar a foto com o NPC, ou o NPC tá fazendo alguma coisa legal com o Pokémon, quando tu vira pra fazer uma selfie, ele não tá. O que aconteceu comigo também foi botar uma pose pra fazer uma foto, assim, eu e um Pokémon, e depois que eu fechei a câmera, aquela pose ficou. Então eu passei o jogo inteiro com uma cara de assustado, assim, tipo, o tempo todo,
Porque ele simplesmente bugou, assim. Então, só essas coisinhas pequenininhas que não dá pra entender por que eles, sabendo que esses erros estão acontecendo, sabendo que cai FPS, sabendo que o jogo não carrega, como que tu não corrige isso antes de trazer pro público, que nem tu falou, sendo que as pessoas já deram feedback um mês antes, sabe? Então, é muito estranho, assim. E a questão aqui desses jogos é que são várias coisas pequenininhas, mas que fica muito difícil de defender, de entender, que realmente prejudica a experiência, né? Tem uma outra questão, por exemplo, que diz respeito à mira, né? Quando tu vai visualizar, tu aperta o ZL para fixar num Pokémon para tu conseguir ver o nome dele, se tu já tiver na Pokédex, ou pelo menos o nível dele, se tu ainda não tiver. E no Arceus isso funciona muito bem, porque o foco tá em jogar a Pokébola, jogar itens, né? No Arceus o foco é a captura. Aqui, como a Stephanie falou mais cedo, não tem, joga a Pokébola, começa a batalha. No meu ponto de vista, isso foi um retrocesso. Pra mim também. Porque eu acho que a gente deveria ter a opção de tentar capturar, de jogar os itens e tudo mais, como foi no Arceus. Mas também tem um problema de mecânica mesmo, que a mira é muito pobre. É muito difícil tu mirar, porque não tem um elemento visual pra saber onde tu tá apontando e ao mesmo tempo é tudo muito truncado, sabe? Então pra tu alternar, quando tu vê um grupinho de Pokémon, é muito difícil tu alternar a visão entre eles. Acontece muito de tu tá, por exemplo, aquele Pokémon, o Ciclisar, ele vem correndo, ele é um Pokémon bicicleta, é um dragão bicicleta, então ele passa correndo, tu precisa ser ágil pra acertar ele, pra iniciar uma batalha com ele. Principalmente se tu quiser pegar ele de costas, né, para iniciar com a vantagem aquela de um turno, e tu não consegue, porque se tiver um outro Pokémon perto, provavelmente a mira vai no outro que tá parado e trunca tudo, sabe? Então aqui foi um retrocesso porque a Game Freak já tinha acertado no Arceus e é inadmissível o que eles pioraram de um jogo pro outro, sabe? Então esse foi, assim, um grande ponto negativo e uma coisa que eu notei desde cedo, assim, sabe? Eu vi um Pokémon numa árvore no começo da jornada e eu não entendi porque eu não conseguia jogar a Pokébola na árvore, sabe? É uma coisa tão básica. Daí eu pensei, em algum momento do jogo, sei lá, vou desbloquear uma habilidade de conseguir derrubar os Pokémon da árvore. Não, mas simplesmente é uma limitação, sabe? Eu não posso apontar porque ele quer que eu aponte, assim, no meu campo de visão. E para cima já não serve mais, já não tem mais esse recurso, sabe? Então é realmente uma coisa muito bizarra ver que isso foi uma escolha, né? Isso não é um problema de jogabilidade, isso foi uma escolha de direção e que no meu ponto de vista piorou bastante o potencial que se tinha da exploração no mundo aberto. Isso dificulta também tu ver o level do Pokémon, né? Porque às vezes tu vê um Pokémon que tu quer pegar, mas ele tá muito à frente de level do que tu vai conseguir vencer. E até tu conseguir mirar pra ver qual level ele tá, às vezes ele já vem na tua direção. Então tu tá ali tentando descobrir, tentando ver qual é o level, tentando fazer a mira, e ele vem correndo contra ti, e às vezes é difícil tu conseguir escapar da batalha se ele tem um level muito alto, se tu não tem um item específico pra poder fugir. Então isso foi um retrocesso muito grande, assim, é a questão da árvore também. No Arceus a gente jogava Pokémon em qualquer lugar, entendeu? Jogava na árvore, ele mesmo lá ia sacudir a árvore, caiu o Pokémon, daí tu podia iniciar uma batalha, ou tu tocava a Pokébola pra capturar. Então é muito estranho, assim, tu deliberadamente escolher tirar algo que funcionava e as coisas que tu manteve funcionam pela metade. Um outro ponto negativo também é o quão genérico ficou as cidades, os vilarejos, os NPCs. Isso aí é. E um ponto principal dessa questão de ter ficado genérico são as lojas, né? São poucas que tu realmente entra e explora, por exemplo, é a loja de sanduíche, que daí tu entra porque tem um NPC que vai te dar novas receitas, mas, por exemplo, daí tu vai na do cabeleireiro, tu até entra, mas é super genérico. Tu entra para abrir um menu, não tem animação nenhuma para tu personalizar ali, né? Já vai o menu ali para tu escolher o teu look e era isso. Mas a maioria das lojas tu entra numa porta, vem um menu e ali tu escolhe o que tu vai comprar, sabe? Perdeu toda a graça de algo que sempre foi feito no Pokémon. Exatamente. Tu sempre entrava numa lojinha para escolher tuas Pokébolas, tuas coisinhas ali, né? Então ali a maioria das lojas se tornou genérica, assim como os NPCs. Muitos passam por ti falando qualquer coisa, que não faz nenhum sentido. Alguns poucos tu pode falar. E menos ainda são aqueles que vão contribuir para alguma coisa, porque vão querer trocar um Pokémon, vão querer te dar algum item. Mas assim, não tem NPCs que contribuem de alguma forma pro avanço da história, pra tu entender essa região, sabe? São diálogos extremamente vagos, então esse é outro ponto negativo. E não faz nenhum sentido essa regressão, né, na franquia, porque, por exemplo, o Pokémon
Brilliant Diamond Shining Pearl, que saiu há pouco tempo também. É um remake, obviamente, mas tu consegue entrar em todas as casinhas. Tu consegue explorar a biblioteca, todas as estantes tu consegue explorar. Tu consegue falar com todas as pessoas que moram em todas as casinhas. Tu entra, tu anda por vários lugares e tal. E aí tu não conseguir fazer isso num jogo muito mais avançado e que tem como objetivo ser um mundo aberto, mas o mundo aberto é uma casa vazia, parece a casa do Arrested Development, que é só o lado de fora, sabe? Tu não consegue entrar no negócio. Então isso aí é muito, muito triste, assim, porque tu quer aproveitar as várias cidades, porque cada cidade tem o seu design, também tem uma cidade que é mais moderna, tem uma outra cidade que é na beira da praia, então tem vários mundinhos ali, mini mundos dentro do jogo, que tu quer explorar melhor e que tu não consegue. Eu acho que em relação às cidades, assim, os principais problemas já são, assim, nas primeiras 2, 3 horas de jogo, né? Que é quando a gente chega na cidade principal, que tem a universidade, que tem os portões que nos levam para as outras missões. E ali a gente vê uma cidade muito grande, com muito elemento visual. É a cidade que está nos trailers, que já tinha ali alguns problemas de refinamento, assim, muito visíveis. Então tem muito elemento que isso contribui para baixa performance. E é uma cidade que no fim acaba sendo muito grande, mas muito genérica, sabe? Tirando o que tu tem que fazer na universidade para tua aventura progredir, o resto basicamente não vale de nada, sabe? E eu acho que pra gente fechar as ideias assim dos pontos negativos o jogo ele é bastante lento, ele tem loadings exagerados, ele tem loadings que são perceptíveis em momentos que não deveria ter. Por exemplo, tu tá ali olhando a tua equipe, tu passa de um Pokémon pro outro, a tela fica vazia assim por 1, 2 segundos e aí aparece o teu Pokémon, sabe? Trocar de roupa também, né? Isso acontece com tudo. O tempo todo. Aparecer item, aparecer Pokémon, aparecer roupa. Tudo, essa é a lógica, infelizmente, de péssima otimização do jogo. Então o jogo acaba sendo muito mais lento como um todo, mas nas primeiras 2, 3 horas, quando tu tá saindo da tua cidade inicial para ir pra universidade e tudo mais, faz aquelas primeiras batalhas, escolhe os Pokémon. Essa parte é muito lenta, porque tem uma parte que tu não pode correr ainda, tu tem que ir no ritmo que o jogo te impôs. Os loadings excessivos, os não diálogos, não dá pra pular, não dá pra fazer nada. Então, assim, é muito complicado até tu conseguir realmente, assim, entender, tá, esses vão ser os teus 3 caminhos. Já passou umas 2, 3 horas, que pode até levar mais, porque no meio do caminho tu vai passar por uma região que já tem alguns Pokémons novos, tem vários Pokémon Baby, então tu vai querer capturar, tu vai querer fazer algumas batalhas, tu vai querer farmar, sabe? Então é bem complicado, porque tudo isso tu vai encarando loadings absurdos. A animação do terastalizar a gente tem que ver sempre. É uma animação que dura acho que uns 10 segundos. Então não dá pra desabilitar. Não dá pra desabilitar. Nem a animação do terastalize, como também a animação dos golpes. Isso é uma restrição que veio nesse jogo. Já tinha no Arceus também, mas assim, começou nessa nova geração, assim. E é um problema porque se o jogo não te oferece uma boa performance, te oferece loading até onde não deveria ter, fica complicado tu encarar várias batalhas sempre ali com essa queda de performance, ainda tendo que ver a animação. Então, fechando assim, o que eu quero dizer parece que a pior parte do jogo é justamente o seu começo, sabe? Exatamente. Por essa lentidão, depois o jogo começa a fluir bem melhor, mas a parte inicial é que eu acho que vai afastar a maioria das pessoas, e por isso que a gente viu gente pedindo reembolso, porque foram escolhas muito ruins da Game Freak, da Pokémon Company, da Nintendo, desses loadings absurdos, desses diálogos muito longos e genéricos, e de também não poder tirar algumas animações que poderiam dar um pouquinho mais de agilidade, sabe? A questão principal aqui são os problemas técnicos, mas foi um início muito arrastado de um jogo que não precisava ser assim. Eu concordo com tudo, assim, depois que passa essa primeira parte, é muito melhor. Tu aproveita bastante, apesar de todos os problemas, apesar de demorar a carregar, tu ainda consegue se divertir com a função do Let's Go, com a busca por Pokémon em si, por tu querer evoluir o teu Pokémon. Eu adoro ter o Dragonite no meu time, então eu vou onde eu precisar ir pra conseguir o Pokémon. Então essa parte, assim, da captura, dos caminhos que a gente já falou, é muito legal, mas o início é muito truncado, e essa questão da performance, no nosso caso a gente pegou o Violet, tá sentindo um pouco menos, mas a gente viu ao vivo as pessoas testando e dando um pulo, e daqui a pouco o jogo entendeu que tava descendo uma ladeira e começou a empinar. Então, assim, é um negócio que é inconsistente e é muito ruim
tu ter que passar por uma experiência, assim, de um jogo que tem um preço muito alto e que é de uma franquia muito grande e que merecia um resultado excelente, assim. Que era muito esperado e que teve um spin-off no mesmo ano que serviu como base, que foi muito bem aceito, sabe? Serviu como base, inclusive, em termos de código, de desenvolvimento, e tem muito retrocesso em mecânicas, em performance, então é realmente complexo, mas aí fica a dúvida. A gente falou sobre bastante coisa que a gente gostou e sobre bastante problema. É fato, esse jogo não é para todo mundo. Não vai ser assim, por exemplo, se você já tem alguma resistência, porque o jogo de Pokémon tende a ser lento, você com certeza não vai querer esses jogos, porque eles são ainda mais lentos. Se você queria dar uma chance porque gosta de RPG de mundo aberto, mas não tem assim não é tão fã da franquia, né, da questão estratégica, desses novos recursos, talvez você não vá gostar desse jogo também. Esse jogo ele é muito mais indicado para quem gosta de conferir cada geração, né? E aqui vai ter boas surpresas, porque como a gente falou mais cedo, né? Tem bons Pokémons nessa geração, tem coisas bem interessantes, mas ele não é um jogo para todo mundo. O que tu acha, assim, quem mais que poderia comprar ou não vai curtir tanto, assim, se fizer um investimento? Eu acho que é bem isso que tu falou, assim, é muito se tu tiver afim de fazer uma exploração, tu realmente tá afim de ficar horas procurando Pokémon, olhando cada partezinha do mapa, descobrindo que pode ter um item escondido, tem todo um rolê com uma espada também, que fica escondido em algumas partes do jogo. Então, tu querer realmente passar por essa experiência, assim, que vai tomar tempo, que tu vai poder jogar muitas horas, né? Quanto tempo tu quiser jogar, depois que tu terminar a tua Pokédex, se tu quiser começar do zero, se tu quiser seguir jogando, tu pode. Então, é muito do realmente gostar, assim, dessa dinâmica, mas ter em mente que além das limitações de performance, ele é um jogo que demora a realmente pegar no tranco, assim. Esse jogo ele é mais recomendado para quem tem o seu próprio tempo, assim, não se importa de tomar spoilers de Pokédex, de história ou algo do tipo, né? Vão ter os eventos, assim, ao longo do jogo. Agora em dezembro já vai ter Terra Raid com Charizard. Então, para quem quer jogar numa boa, não se importa com o tempo, assim, um pouco maior de loading, vai se divertir. Mas se você tem alguma resistência contra esses vários problemas, considerando que é sim um jogo com grande orçamento, de uma franquia muito importante para o mundo, aí sim não vai valer esse investimento, você não vai conseguir curtir, porque tem algumas coisas assim que vão ser boas, mas você vai olhar assim e vai ver assim, a performance aqui não tá 100% e isso vai tirar um pouco do brilho do jogo para você. Então, essas são as nossas dicas, a nossa análise com calma, assim, depois de ter dedicado bastante tempo explorando, jogando, até tentando reproduzir bugs para ver se tava mesmo, assim como várias imagens que viralizaram. A gente espera, assim, que essa análise tranquila, assim, com calma, contribua. E a gente também quer ouvir vocês, né? Contem aqui se você já comprou Scarlet ou Violet. Conta se está enfrentando muitos problemas de performance que estão deixando o jogo injogável, ou está passando por bugs, glitches absurdos. Conta aqui como é que tá sendo a sua experiência. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. O like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor, não esqueça de deixar ele aqui. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!